setembro é marcado pela campanha Setembro Amarelo, que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para ações que visam a prevenção ao suicídio. Nesta edição do programa Roda de Conversa, falaremos sobre os contextos que envolvem a saúde mental. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber o psiquiatra Lúcio Botelho. Obrigada, doutor, pela sua participação. Muito obrigado a você, Laís, pelo convite. Acho muito importante essa discussão. Também está aqui comigo o psicólogo André Bonfim. Obrigada, André. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, em nome da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e da secretária Roberta Santana. É uma satisfação estar aqui. E para fechar esse timaço, eu tenho a alegria de receber ela, que é dançarina, empresária, influenciadora digital com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e mamãe de Fael, Ju Paiva. Obrigada, Lai, que prazer, obrigada pelo convite. Vamos discutir um assunto tão importante, então realmente estou muito feliz. É um assunto que eu já debato nas redes sociais com os meus seguidores, inclusive. Então, realmente é uma pauta que eu amei de verdade estar falando com você aqui hoje. É uma alegria ter você aqui comigo nessa empreitada tão importante para falar de um assunto, Ju, como você já pontuou, um assunto que é importante. Estamos no mês de setembro, um mês que é marcado pela campanha de prevenção ao suicídio. Doutor Lúcio, sabemos que esse é um assunto que as pessoas ainda têm muito receio, tem medo de falar sobre, muito por conta também da relevância do contexto. Além disso, os veículos de imprensa também têm muito cuidado ao noticiar algum caso de suicídio. Eu queria começar te perguntando qual a importância da gente falar desse assunto e ter informações de qualidade para também prevenir, né, algo que é tão delicado, que é o suicídio. O suicídio é um tema de relevância mundial de saúde pública, pelo impacto que vem causando ao longo dos anos. As estatísticas mostram que em torno de 1 milhão de pessoas se suicidam por ano. Um número alarmante. No Brasil, mais de 10 mil pessoas se suicidam por ano. É uma coisa que merece reflexão, merece debate, especialmente pelos veículos de imprensa, pelas redes sociais, de forma responsável, né? E também cuidadosa, já que é um tema um pouco espinhoso, onde há muitos estigmas ainda, né? Muitos mitos que a gente precisa desfazer ao longo desses debates, que vem fortalecendo esse mês de setembro, denominado Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização da necessidade de cuidado com a saúde mental, de valorização da vida. Não necessariamente o tema suicídio está no núcleo central, mas a valorização da vida e o cuidado pela saúde mental. Já que a gente sabe que a maioria das pessoas que tentam ou que efetivam o suicídio padeciam de algum problema psiquiátrico, que pode ser revertida, pode ser tratada. Então, essa manifestação, esse comportamento suicida, ele se extingue à medida que a saúde mental é restabelecida. Daí a importância de a gente falar de forma clara, aberta e responsável. O que leva uma pessoa, doutor, a cometer suicídio? De maneira geral, quase na totalidade dos quadros, há uma patologia psiquiátrica de base. A depressão, os transtornos de humor, figuram como a mais importante delas. Então, pessoas deprimidas podem perder o prazer pelas coisas, o interesse pela vida. Muitas vezes são acometidos por sentimentos de desesperança, de desespero, de desamparo. Então, o pensamento de cessação da vida pode acontecer nesse contexto. À medida que você trata esses sintomas de humor, a pessoa pode diminuir a intensidade com que esses pensamentos invadem a cabeça, não é? A depressão é um problema comum em nossa sociedade, de uma prevalência muito alta. Tem alguns dados que apontam para mais de 10% da população mundial sofrendo de depressão. Imagine a pessoa que não tem prazer pela vida, que não consegue ver um futuro favorável, que se sente abandonada, se sente desamparada. E num ato de desespero, porque não é um ato de coragem tentar contra a vida, né? É um ato de desespero, de ausência de perspectiva de algo melhor. Então, pode acontecer isso, que é o suicídio. André, você atua na área técnica de saúde mental da Secretaria de Saúde do Estado. Queria que você falasse um pouco do trabalho que você, junto à sua equipe, desenvolve. Ok. Na área técnica de saúde mental, nós contribuímos com todo o processo de fortalecimento da rede de atenção psicossocial, que é a rede que oferece cuidados à saúde mental da população. A Bahia é um estado muito grande,
Nós temos mais de 400 municípios e o governo do estado tem investido, tem envidado esforços durante o longo dos anos no sentido de fazer com que a assistência à saúde mental chegue àquelas pessoas que estão com experiência de sofrimento ou mesmo que já estão adoecidas. Nesse período, que é o período de setembro, nós investimos principalmente nas ações de qualificação das equipes e na conscientização da população para que haja um bom diálogo sobre a importância de se cuidar da saúde mental e evitar um desfecho trágico como o suicídio. Nós destacamos sempre a importância de manter o diálogo, apesar de ser uma temática muito dura, muito difícil, e manter um bom diálogo. E é muito importante a gente valorizar espaços como esse, onde a imprensa está focada em promover mais bem-estar e saúde à população. É muito importante destacar que, neste ano, a Organização Mundial da Saúde publicou um documento que orienta como os profissionais da área de comunicação podem estar estabelecendo um contato, um diálogo com as pessoas na esfera mundial, de forma a ajudar na construção de um bem-estar global. Então, é importante não se transmitir detalhes de ocorrências suicidas, não ser sensacionalista, não exibir fotos e vídeos do ato dramático. É importante abrir espaços onde se possa conversar de experiências onde as pessoas conseguiram superar aquele momento de crise existencial ou de uma crise por uma afecção, por um quadro de adoecimento mental de fato, e mostrar que é possível se superar um momento difícil, é possível se contornar a angústia, o desespero, e que é possível seguir com a vida, muitas vezes passando a se usufruir de uma condição de bem-estar outra. Ju, você é dançarina, não é? Já dançou, teve a experiência de dançar com vários artistas de grande relevância aqui na Bahia, exemplo de Ivete Sangalo, dentre outros. Mas quando você começou como dançarina, não tinha essa exposição toda nas redes sociais. Queria que você falasse um pouco como foi para você esse processo de adaptação e se a exposição te trouxe alguma questão psicológica. Quando eu comecei, realmente não tinha isso. E me perguntaram uma vez, falaram uma vez comigo, você dançou com a maior artista do país, Ivete Sangalo, por 11 anos e saía no shopping que ninguém te reconhecia. Hoje você não dança com ela, trabalha com as redes sociais, dança, né, muito menos com artistas pontuais por uma opção mesmo. E você não sai na rua, as pessoas falam com você, as pessoas querem tirar foto, as pessoas te tratam com muito carinho. Graças a Deus eu sou tratada com muito carinho por todos eles. Então, realmente foi quando eu paro para pensar assim, é um choque, né? Porque realmente não tinha nenhum acesso a tantas pessoas a mim dessa forma, e hoje mais de 1 milhão de pessoas, como você disse. Então, realmente eu me adaptei a essa nova realidade, porque eu não sou mais Ju bailarina só, eu sou Ju Paiva, que está dentro da casa das pessoas todos os dias. Eu gosto de dar meu bom dia, tomando meu café, e se acontece alguma coisa no meu dia, por vários compromissos, preciso sair mais cedo, as pessoas, não tomou café hoje? Tá tudo bem? Como você tá? Não, já tem tanto tempo que você não aparece. Hoje, antes de vir para cá, eu estava na correria, tive uma reunião desde cedo, fiz um curso no final de semana, então não pude aparecer demais, porque eu estava focada no que eu estava estudando. Então, tipo, hoje eu pedi desculpas, sabe? Olha só. Aí eu, gente, me perdoe, eu não estou conseguindo aparecer muito aqui, porque a vida está agitada, mas continue me amando assim mesmo. Então, eu trato dessa forma natural, porque eu já entendi que eles consomem a minha vida, eles consomem o meu dia, eles estão no meu dia a dia, eu estou no dia a dia deles. Então faz parte do dia a dia deles, me ver tomando café, me ver com Fael. Você já me falou, mãe de Fael, eu chego nos lugares, mãe de Fael, e eu recebo com todo carinho todas as formas que eles me chamam. Porque eu te acompanho nas redes sociais. Porque sociais. me acompanham, e eu sou muito grata por isso, amo de verdade todo o retorno de todo mundo que me acompanha. Eu realmente adaptei a minha vida à rede social. Não é que eu deixe de viver algo ou não, mas eu realmente me adaptei a... É uma escolha. É uma escolha. Você fez uma escolha. Eu fiz uma escolha. De estar ali abrindo a sua intimidade, porque você não só mostra questões profissionais, mas como você mostra a sua casa, a sua intimidade, o seu filho. Exatamente. Então foi uma escolha que você fez pensada. Pensada. E
O que é que eu faço? Cuido da minha saúde mental para isso. Porque são 1 milhão de pessoas querendo te ver, querendo acompanhar a sua vida, querendo saber do seu filho. As pessoas E querendo que você divida a rotina com elas de uma forma intensa. E claro que tem coisas na sua vida que você não quer que ninguém saiba. Claro que você vai ter momentos, Ju não está 100% feliz o tempo inteiro, sorrindo. Sempre me vem, o que você faz? Você sorri o dia inteiro, você tem essa energia toda. Gente, eu também fico triste, eu também tenho problemas. E você mas não mostra isso, Ju? Eu falo, mas eu não preciso me mostrar chorando, me mostrar no momento de fraqueza. Eu não preciso expor isso, eu preciso expor que esses momentos existem. Para as pessoas não acharem que a vida de João é um conto de fadas, não é. E o que eu estava falando com você, eu exponho para eles também, mostro para eles também que eu cuido da minha saúde mental. Que é importante não só para mim, como para muita gente, para todo mundo, na verdade. Não é nem para muita gente, é para todo mundo. Se todo mundo entendesse a importância que tem. Por que a gente cuida? Vai no médico do coração, vai no médico saber se está tudo bem, faz exame de sangue, vai no dentista, cuidar dos dentes. Por que a gente não pode ir no psicólogo, cuidar da mente? É um órgão muito importante que comanda a gente, sabe? Comanda todas as nossas ações, o que a gente quer fazer na nossa vida, o que a gente... Tudo vem dele, vem da nossa cabeça, vem do nosso cérebro. A gente precisa cuidar disso. Então, é um cuidado que eu tenho, sim, porque realmente tem dias que... Quando eu tive meu filho, maior dor foi o dia que eu expus ele a primeira vez. Porque eu estava ali no puerpério, hormônio, várias coisas, os medos que a gente tem quando bota uma criança no mundo. E eu escolhi me expor nas redes sociais. Mas ele ainda não tem como escolher se ele quer isso. Então, eu estou sendo invasiva à vontade dele, de repente, de olhar para minha cara um dia para dizer, eu nunca quis isso, quem foi uma escolha sua. Então, são tantas questões que o dia que eu postei uma foto com o Fael, eu me lembro que eu chorei tanto. A primeira foto porque as pessoas queriam ver Fael. Vocês estavam ansiosos para ver Fael. Todo mundo estava querendo saber, quando eu saí do hospital, como é que ele estava, como é que eu estava. E o dia que eu expus ele foi um dia muito difícil para mim. Então, foi um momento que, inclusive, eu cuidei intensamente da minha saúde mental. Porque eu precisei entender todas essas questões e tentar me tranquilizar e tranquilizar o meu coração por conta disso. As redes sociais, é inevitável não falar que é um grande fenômeno. Como é que vocês avaliam essa hiperexposição nas redes sociais, pensando a preservação da saúde mental das pessoas? Ju trouxe um relato muito honesto, verdadeiro, de como é o dia a dia dela. Verdade, né? É uma vivência positiva, né? Em que você se sente bem, você se sente acolhida. Mas para algumas pessoas isso não é a realidade, né? Algumas pessoas se sentem imensamente frustradas e decepcionadas quando não tem esse retorno positivo, né? Quando não recebem um like, quando não se sentem acompanhando e fazendo parte do processo dos outros dentro das redes sociais. E isso é um fenômeno que já vem preocupando as entidades de saúde pública, mundo afora. Em 2019, o Reino Unido publicou um estudo demonstrando que algumas redes sociais, especificamente, têm uma correlação de dano para a saúde mental. E algumas outras não, têm um papel positivo dentro desse contexto. Tudo depende muito da maneira como a pessoa se relaciona com a rede social, não é? A gente tem, por exemplo, esse estudo apontou que o Instagram e o Snapchat lideravam como deletérias, enquanto que o YouTube ele tinha um papel mais positivo dentro da saúde mental. Mas assim, a maneira como você se relaciona com qualquer coisa na vida pode ser saudável ou não é? Nem todo mundo que utiliza álcool tem problema com álcool, mas algumas pessoas podem desenvolver uma relação patológica de dependência e no momento que se veem privada do like, que é um reforço, se sentem extremamente frustrados, quando não se sentem acolhidos ou pertencentes a determinado grupo, se sentem frustrados, ansiosos, né? Então isso já é uma preocupação. Pessoas que não conseguem acompanhar as redes sociais ou que, por exemplo, ficam sem bateria podem desenvolver uma ansiedade bastante intensa, não é? Já tem um fenômeno descrito na última versão do manual que a gente utiliza para classificar as doenças na psiquiatria, em que pessoas desenvolvem uma ansiedade patológica
temendo uma situação em que possa ficar sem bateria, sem acesso à rede social. Então, são coisas extremamente ansiogênicas, não é? E que algumas pessoas, e isso não é um número pequeno, experimentam isso. E a gente falando especificamente do Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio e valorização da vida, a gente precisa fazer essa reflexão para as pessoas que estão deprimindo ou que estão desenvolvendo transtornos de ansiedade por conta dessa relação patológica com as redes sociais. As redes sociais não necessariamente são ruins. Tudo se dá de acordo com a maneira que você se relaciona e suas vulnerabilidades pessoais também, não é? Então, a gente precisa estar atento a irmãos, familiares, pais, porque pode ter um papel bastante adoecedor. Queria que o senhor falasse um pouco quais são os cuidados necessários para assegurar a saúde e a formação subjetiva de uma criança. A gente tem Ju, que é dançarina, mas também influenciadora digital, e tem seu filho, Fael, que aparece nos stories. Ele, com 3 anos, não tem ainda autonomia de escolher estar ou não estar. Né? Se Ele não sabe a proporção que aquilo tem. Não sabe a proporção, exatamente. Verdade. A criança e o adolescente não tem maturidade, né, para entender esse processo que é complexo das redes sociais, né, dos interesses particulares, mercadológicos também, que estão por trás de alguns movimentos que a gente encontra nas redes sociais, que não apenas a troca de experiências, né, de compartilhamento de ideais, de conceitos de vida, né, de mobilização de outras pessoas. A gente entende que tem um viés mercadológico por trás de muitos movimentos dentro das redes sociais. Então, as crianças e os adolescentes, eles são mais vulneráveis a essas pressões. E essa pesquisa que eu citei do Reino Unido demonstra que adolescentes estão mais predispostos a desenvolver quadros ansiosos quando são expostos a essas vivências nas redes sociais por conta dessas inseguranças e imaturidades, né? Principalmente meninas, que passam por momentos difíceis na adolescência, de aceitação da autoimagem, do corpo, e veem dentro de uma rede social um ideal de perfeição. Então, assim, é importante a gente, como pai, como educador, tentar quantificar essas vivências, né? Permitir que as crianças e os adolescentes participem desse fenômeno que é contemporâneo, as redes sociais, mas de uma forma consciente, controlada de certa maneira, em relação a tempo de exposição, canais que essas crianças podem acessar, né, coisas que são adequadas ou não para determinada idade, em especial com adolescentes, porque eles são mais vulneráveis à influência de atos cometidos por terceiros. Por exemplo, pessoas famosas que cometeram suicídio podem desencadear nessa população mais vulnerável de adolescentes um fenômeno de cópia, né, em que eles replicam o processo. Então a gente precisa ter muito cuidado, estar muito atento. Isso é fundamental, de que se possa pensar sobre o cuidado com a própria saúde mental ao utilizar as mídias sociais, ao estar conectado, e no efeito sobre crianças e adolescentes, que foi outra coisa muito preciosa que você colocou. Hoje a gente tem recomendações, aqui no Brasil mesmo, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda limites de tempo para o uso das mídias sociais ou uso da internet, a depender das faixas etárias. Então, crianças até 2 anos, a recomendação é de que só tenha contato com tela se for estritamente necessário, porque há muitas evidências científicas de que o uso de telas tem repercussões sobre o neurodesenvolvimento. Pode afetar cognição, interação social, desenvolvimento de fala, pode afetar, inclusive, a coordenação motora da criança. É importante que a gente aproveite tudo que há de maravilhoso que a internet, que o mundo digital traz para a gente, porque a gente tem que lembrar que não traz só destruição, traz também muitas coisas positivas, como salva vidas. Hoje a gente tem a telemedicina, hoje a gente tem uma série de profissionais de saúde utilizando ferramentas digitais para proteger a vida e para garantir qualidade para a vida das pessoas, mas também a gente precisa pensar qual é a melhor forma de evitar danos e não se colocar em riscos de adoecimento e de sofrimento através do mundo virtual. Em casa, Ju, como é essa questão? Como é que você trata dessa questão com o Fael? A primeira coisa é que eu respeito muito a vontade dele, né? Porque o meu trabalho é no celular e eu não tenho hora para trabalhar.
Meu trabalho é da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. O tempo inteiro, Ju? O tempo inteiro eu tô com o celular, trabalhando, gravando conteúdo. Respondendo mensagem, que é muito importante. Eu interagir com meus seguidores, faz parte do meu trabalho. Então eu tô sempre com o celular. E meu filho me ensinou a quando eu estar com ele, eu estar com ele. Sem o celular, Ele deixar o celular de sabe, lado. ele sabe que o celular é o trabalho da mamãe. Às vezes eu falo, filho, mamãe precisa agora trabalhar. Me dá 5 minutos, eu resolvo o que eu preciso, respeito e guardo. Porque agora ele pega meu celular e fala assim, mamãe, não pode. Olha! Ele toma o celular da minha mãe e faz, não, né? mamãe, não pode. Porque ele quer a atenção da mãe dele. Só que a gente entra num looping, o influenciador, a gente trabalha a hora que acorda até a hora que vai dormir. A gente está gerando conteúdo, a gente está... Tudo hoje em dia, os jobs que são fechados, resolvendo. Eu passei esse final de semana num curso que fechou um job e eu tinha que resolver passagem para viajar amanhã. Você não sabe que se você dá atenção ao que você está fazendo ali, presente naquele momento, se você está resolvendo um problema, se tivesse com o Fael ao mesmo tempo, se dá atenção a filho, é um trabalho em tempo integral. Então é muito difícil esse momento, mas Fael me ensinou. O momento que eu estou com ele, eu tenho que estar com ele. Porque o dia que ele pegou a primeira vez o celular e falou, não, mamãe, não pode. Eu olhei assim pra cara dele e fiz, meu filho, não pode. Você está certo. Interessante, porque os relatos são bem diferentes. Não, Fael é desse jeito. Às vezes eu boto o celular, eu quero dançar com a mamãe, vamos. Eu boto o celular, filmo a gente dançando, dou bom dia com ele dançando. Tem dias que eu faço, mamãe, vamos botar o celular e vamos dançar. Não telo. Não quer, então você não vai, não precisa. Desliga o celular, tiro. Vamos ler um livro, ele adora ler livro. A gente pega um livro, vai ler, a gente vai brincar, a gente desce pro parquinho. Ele assiste muito nesses nas plataformas do YouTube, ele não gosta muito? Eu não gosto. Ah, você não gosta muito de deixar. Ele já fica na escola 3 dias, período integral, então ele já não tem acesso à tela por 3 dias na semana. Sim. Certo? Os outros 2 dias que ele volta da escola no horário de almoço, à tarde tem um momentinho que ele pede para ver Homem-Aranha, agora está na época dos heróis. Aí pede, eu quero Homem-Aranha. Aí tem um Homem-Aranha infantil. Aí eu boto um Homem-Aranha de criança, de desenho, para não ter morte, essas coisas, para não ficar colocando ele para ver conteúdos que não são da idade dele, né? Mas ele agora está na fase dos heróis. Aí criaram os desenhos que tem os heróis. Ele adora Madagascar. Ele adora Rei Leão. Aí eu coloco em algum momento do dia, mas é sempre um momento curto, porque eu realmente não gosto. Mas ficar no Instagram ali, bobeando no ele feed? Não, ele gosta de ver a mamãe dançando. Aí quando ele tá sem mim, quando ele tá com a avó, quando ele tá com o pai, ele fala, quero ver a mamãe dançando. Aí bota ele no Instagram para assistir a mamãe dançando. Ele gosta de ver. Aí ele gosta. Mas assim, não é uma coisa que eu diga que diariamente ele faz. Não, graças a Deus eu consigo controlar um pouco isso, porque realmente foge um pouco do controle de muitas mães. Inclusive do mês, final de semana, se estiver chovendo, a gente não tem o que fazer às vezes com as crianças. Vou para casa de uma amiga que tem uma criança para interagir, mas vira e mexe, eles pede um desenho. Então, realmente, hoje a proporção da tecnologia, as crianças querem muito isso o tempo inteiro, né? Mas a gente realmente precisa estar atento para controlar a quantidade de horas possíveis no dia ali, cabíveis para aquela idade. André, dentro da Política Nacional de Saúde Mental oferecida pelo SUS, estão equipamentos importantes, como você falou, do CAPS, né? Eu queria que você falasse um pouco do modelo de tratamento oferecido pelo SUS e quais os perfis de usuários. No campo da saúde pública, nós temos a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, que é a rede que oferece cuidados em saúde mental para a população. E a RAPS é composta por diferentes equipamentos de saúde. Um deles é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que ele tem a responsabilidade de oferecer um cuidado especializado e de base comunitária para as pessoas que têm uma condição de sofrimento mental de moderada a mais grave, geralmente condições que se arrastam no tempo. A RAPS ela é composta por muitos equipamentos, então o postinho lá do bairro, aquela unidade da saúde da família, também faz parte da RAPS, porque os cuidados à saúde mental devem ser prestados em todos os equipamentos de saúde pública. Então, se eu tenho um sofrimento mental ou uma condição mais leve, mais simples e recente, eu posso buscar o postinho que fica lá perto de onde eu moro
para que o médico, a enfermeira, para que a equipe multiprofissional possa oferecer cuidados básicos a mim. E, em muitos casos, aquela assistência que é oferecida na atenção básica ela é suficiente. Só que quando se tratam de casos mais complexos, né, ou então de um risco de suicídio de médio a alto, é necessário uma intervenção por uma equipe com especialistas. Então, no Centro de Atenção Psicossocial, no CAPS, você vai ter uma equipe geralmente composta por um médico psiquiatra, um psicólogo, outros profissionais de nível superior especializados em saúde mental e com uma oferta de serviços bastante ampla, com melhores condições de fazer com que a saúde daquela pessoa que está buscando assistência seja restabelecida. O CAPS ele se popularizou muito, quando se pensa em saúde mental, se pensa CAPS imediatamente, mas também existem os outros pontos, os casos de urgência e emergência. Então, às vezes as pessoas dizem, eu acabei de conversar com uma pessoa que ela disse que não está bem, que ela quer se matar, que ela vai fazer uma besteira ainda hoje, e hoje é domingo. A maioria dos CAPs estão fechados, o que é que eu faço? É importante buscar a rede de urgência e emergência ou acessar a rede hospitalar. Tem situações que exigem que se acione o SAMU, o Serviço Móvel de Urgência. Tem situações que precisam ser encaminhadas para uma emergência de um hospital geral ou, às vezes, uma emergência especializada. Nós temos UPAs com equipes de saúde mental. Então, UPAs onde você vai encontrar um psiquiatra lá 24 horas para atender essas situações. André, quais os canais de atendimento? Se pode acessar o posto de saúde mais próximo, ou se você conhece, sabe onde está localizado, porque às vezes você utiliza a internet, entra lá, CAPs do município em que eu resido, aí aparecem os endereços e telefones. Se conseguir os telefones, ótimo, a gente estimula que haja uma ampla divulgação dos telefones para contato, você já faz um contato mais rápido. Se não tiver, se deslocar até a unidade. É importante lembrar que existem diferentes tipos de CAPs. Então, existe um CAPS que atende as demandas mais gerais, que é o CAPS 1, 2 ou 3. Tem o CAPS que atende pessoas com problemas relacionados ao uso de drogas, pode ser álcool, crack ou qualquer outro tipo de substância psicoativa. São os CAPS AD. E os CAPs IA ou CAPs I, que são os CAPs infanto-juvenis, ou da infância e da adolescência, que são as unidades especializadas em saúde mental que atendem especificamente essa população, que são crianças e adolescentes. E é importante sempre frisar que saúde mental é também um assunto de saúde pública. É Exato. preciso falar de saúde mental e ter esses equipamentos alinhados e é que essas informações cheguem até as pessoas, das Exatamente. comunidades, as pessoas que não têm condição de pagar um psicólogo, de ir até um psiquiatra, pagar uma consulta, mas que tenhamos políticas públicas que assegurem que esses serviços cheguem até as pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, na agenda da saúde, a saúde mental está no topo no ano de 2023. Nós saímos de uma pandemia com uma série de impactos sobre a saúde mental da população mundial. Então, é prioridade. Os esforços do governo federal têm priorizado o fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Nós temos um compromisso claro do governo de nosso governador, Jerônimo Rodrigues, e da nossa secretária de saúde, Roberta Santana, de fortalecimento desses equipamentos. Mas nunca pensando que esse é um problema específico da pasta da saúde. A gente tem que lembrar que saúde mental é um fenômeno complexo, que envolve diferentes fatores e que exige uma intervenção sempre multissetorial. É preciso envolver também o desenvolvimento social, a economia, porque outros elementos afetam a nossa saúde mental. A literatura científica está rica de exemplos. Os índices de desemprego afetam a saúde mental. Quem perdeu um emprego ou quem está sem emprego, com certeza está com sua saúde mental afetada. Mas condições de trabalho afetam. As condições climáticas afetam a nossa saúde mental. O imediatismo A afeta a saúde injustiça, mental. as condições climáticas afetam. Então, é uma mobilização que deve envolver diferentes setores. E é muito importante e a gente deve sempre valorizar esse compromisso que a imprensa tem em poder abrir esse diálogo sobre isso para construir um bom diálogo. Doutor, quando é que podemos identificar que identificar a ansiedade e a depressão? Queria que o senhor falasse
do dia a dia mesmo, né? De situações em que a gente pode identificar que estamos mais ansiosos e é uma ansiedade que já precisa de um tratamento mais específico e direcionado, um cuidado. Verdade. A ansiedade, ela é um fenômeno, uma vivência natural de todo indivíduo, né? Tem uma expectativa quanto ao futuro, ter alguma apreensão do que pode ser o futuro e você se antecipar. Como, por exemplo, estudar para ter uma boa formação, para ter um bom emprego, guardar dinheiro para o futuro, ter um plano de saúde, né? Cuidar da saúde física e mental para evitar um adoecimento futuro. Algumas pessoas experimentam essa tensão interna de uma forma mais intensa, que pode comprometer essa capacidade de ter um bom desempenho, né? Combinando, por exemplo, em alterações de sono, de apetite, dificuldade de tomar ações de maneira efetiva, né? Dificuldade de tomar decisões, né? Pode também vir associado com sintomas de humor, como angústia, tristeza. Então, o fenômeno da ansiedade é natural, mas existe também a ansiedade patológica, que ao invés de impulsionar o indivíduo para buscar um conforto futuro, pode inclusive paralisar, né? Então, essa vivência passa a ser patológica e traz um prejuízo, um sofrimento importante. As pessoas começam a identificar essa ansiedade como mais intensa quando começam a ter dificuldades no trabalho, dificuldades de concentração, faltas, né, no trabalho, por exemplo, buscam ficar mais isoladas, alterações de sono, né, a ansiedade está muito relacionada. Então, quando a gente está diante de um quadro em que essa tensão, em vez de te colocar para frente, te paralisa ou te traz sofrimento, angústia, vale a pena procurar a ajuda de um profissional de saúde. Muitas vezes se procura inicialmente um psicólogo, né? E quando os quadros são mais graves, em que as intervenções psicoterápicas não são suficientes, a gente pode inclusive lançar mão de psicofármacos. Existem tratamentos efetivos e apropriados para a ansiedade e é possível se restabelecer uma condição de bem-estar psíquico. E a depressão, doutor? Quando identificar que estamos no quadro, que aquela pessoa está no quadro depressivo? Tristeza é natural. Você está triste um dia ou outro e essa tristeza passa e é intercalada com vivências saudáveis. Do contrário, em algumas pessoas experimentam uma tristeza duradoura, uma diminuição do prazer e do interesse pelas coisas, né? Uma falta de vontade de se socializar, né? Um retraimento social, né? Pode vir também algumas queixas somáticas, como eu falei, alterações de sono, né? Algumas pessoas deprimidas passam a dormir demais, outras não conseguem dormir direito. Então, no momento que essa tristeza, essa falta de prazer, a angústia passa a dominar o seu dia a dia, que ela é persistente ao longo dos dias, né? Vale a pena considerar que isso não se trata de um fenômeno normal de oscilação do humor, dessa variação que pode acontecer na vida de qualquer indivíduo. De dias está alegre, de dias está triste, né? Quando ela é predominante e causa algum sofrimento, algum impacto no seu funcionamento, a gente pode considerar que a pessoa pode estar sofrendo de uma depressão, que é uma coisa muito comum em nossa sociedade. 10% de todas as pessoas no mundo é um número assustador, né? Puxando esse gancho, a gente está cada dia menos presente quando a gente está com as pessoas, justamente por causa das redes sociais. Todo mundo está o tempo inteiro aqui, conectado. Esquece de conectar aqui o que está vivendo no momento. E o que eu sempre falo para as pessoas é: observem as outras pessoas, observem seus familiares, observem seus amigos. Em pequenas conversas que você está entregue àquele momento, você começa a perceber se aquela pessoa está diferente, se está com um sintoma de depressão, se está com a tristeza que não deveria estar naquele momento, persistente, como o doutor disse. Então, às vezes a gente precisa olhar mais para os outros, para a gente, de repente, ajudar ele a descobrir que ele está dessa forma, porque às vezes as pessoas não enxergam, as pessoas demoram para enxergar quando estão doentes. Então, a percepção do amigo próximo, de um familiar, é muito importante. Então, cada dia que passa, me preocupo mais em dar atenção às pessoas que eu convivo, porque isso também ajuda muito a detectar para ser realmente Isso que você falou é muito importante, né? As redes sociais têm esse papel positivo de dar essa sensação de amparo social, né? De aumentar essa rede de suporte de pessoas que estão realmente ligadas diretamente por amizade, por afinidade, ou pelas que potencialmente podem te apontar, te fornecer ajuda, né?
A gente observa em algumas pessoas, alguns influenciadores digitais, que no momento que eles param de postar na frequência, não é, da maneira alegre de antes, algumas pessoas já começam a direcionar, a apontar. Será que você não está triste? Será que não vale a pena buscar ajuda? Já que mudou esse padrão de funcionamento. Então, nesse aspecto, as redes sociais têm um papel que é muito positivo, de aumentar esse leque de rede de suporte de pessoas diretamente ligadas ou de pessoas em potencial que podem se aproximar e oferecer ajuda. Vocês falaram num ponto muito importante, que é a rede de apoio, né? É complexo para a pessoa que está passando por uma situação complicada, como ansiedade ou até mesmo a depressão, dentre outras questões também que passa pelo subjetivo, mas quem está perto, o pai, a mãe, né, o companheiro ou a companheira, um amigo, é também um sofrimento. E identificar isso, como você falou, Ju, é fundamental. Como proceder? Quem está perto, né? Como é que a rede de apoio pode de fato dar esse apoio, né? Essa base. E dar esse toque se estiver percebendo alguma coisa, né? É muito difícil. É muito difícil chegar na pessoa e falar, olha, eu estou sentindo que você não está bem. E em casos mais graves, como lidar com isso? Como conviver com alguém que está passando por um processo psíquico delicado, né? Complexo? Eu acho que a primeira coisa e a mais importante é o acolhimento, né? Muitas vezes a pessoa, inclusive, procura ajuda, né? Só que não é acolhida ou o processo não é prontamente reconhecido. Existe um dado importante em que cerca de 50% das pessoas que cometem suicídio procuraram uma assistência médica inicialmente. E, na maioria das vezes, a unidade de saúde da família, né? Com o médico generalista. Então, no momento que esse profissional está capacitado, que tem essa sensibilidade de entender o processo do adoecimento, ou capacitado para tratar mesmo na unidade de saúde básica ou encaminhar para a unidade especializada. Então, assim, a primeira coisa é o acolhimento. Entender que aquilo não é uma deficiência de caráter, uma fragilidade ou uma coisa que não é real. Muitas vezes a pessoa é condenada, não é? Você não deveria, por que você está triste? Você tem tudo. Eu estou cansado de receber pessoas em meu consultório que têm tudo. Só que elas estão tristes e não é uma escolha estar triste. A depressão é um fenômeno complexo e tem uma parte considerável do ponto de vista da biologia. A pessoa pode não ter tido nenhuma vivência traumática, pode ter tudo, né, que ou dinheiro ou amparo familiar possa oferecer, mas ela está deprimida. Existe essa vulnerabilidade biológica. Assim como outras pessoas que não têm histórico, né, familiar de depressão e que, por vivências ruins na infância, na adolescência, ou a perda de um emprego, a perda de uma pessoa, e a pandemia veio para isso, para adoecer, né? Já que muitas pessoas tiveram prejuízos financeiros, perderam emprego, perderam entes da família. Então, todo esse conjunto de fatores influencia no aparecimento da doença psíquica. E no momento que quem está do seu lado tem essa sensibilidade para te acolher, é o principal papel, o principal passo a ser feito, né? Porque os passos seguintes são mais fáceis, né? É direcionar para um profissional que tem a capacitação para tratar das diversas especialidades. É muito difícil a aceitação também dessa pessoa também, a né? procurar aceitar que ela está doente. Existe um estigma grande que reveste a saúde mental, não é? As pessoas se sentem diminuídas por fazer um tratamento psiquiátrico, por exemplo, de tomar remédio. São taxadas, muitas vezes taxadas de doidas, né? E isso é uma coisa que a gente precisa falar, né? Esse preconceito, essa hostilização da pessoa que tem alguma doença psiquiátrica, né? André, como é que vocês trabalham trazendo a família para pertinho e também orientando? Porque imagino que seja uma orientação em conjunto, não só a pessoa que está passando por alguma questão, mas também a família. Vocês têm alguma iniciativa de trazer a família para mais perto, envolver a família também e falar desse assunto amplamente? Esse é um dos itens fundamentais do processo de cuidado. As pessoas que estão em sofrimento ou já com uma doença mental, com um transtorno mental instalado. Eu vou tomar um pouquinho a sua experiência, Ju, de volta, porque essa experiência é muito incrível. Quando você fala de que a gente se conecta muito no mundo virtual, né, mas que a gente também tem que se conectar no mundo real com as pessoas, essa talvez seja a pedra fundamental. Buscar esse equilíbrio. Se a gente navega entre os dois mundos, entre o mundo real e o mundo virtual, quando estivermos navegando no mundo real, é importante
tentarmos Está entregue, estar né? conectados Conectados, com as outras pessoas. Eu estou aqui com meu filho, mas eu estou conectado mesmo com meu filho, com minha mãe, com meu amigo, com meu companheiro, com minha companheira. E a partir dessa conexão, várias coisas podem acontecer. Então eu posso ficar mais atento e aí eu posso identificar os sinais de que aquela pessoa não está bem, está sofrendo ou que está com risco de suicídio. No Setembro Amarelo, geralmente a gente lembra que quem está pensando ou quem está na iminência do ato suicídio, muitas vezes mesmo, dá muitas pistas de que está pensando em um desfecho trágico como esse, né? Então, às vezes, escapole uma frase do tipo, eu queria dormir e não acordar mais. Ou então a frase clássica, ando até pensando besteira. Pensando besteira, Perdi eu a já vontade sabe. de viver. Perdi a vontade de viver. Então é importante, assim, se eu estou conectado e eu ouço uma frase como essa, isso já me alerta, nossa, aquela pessoa está com um sofrimento muito grande e eu me importo com ela. Porque eu acho que os seres humanos devem se importar sempre uns com os outros, né? Como é que eu posso? Eu já identifiquei que ela está sofrendo. Como é que eu posso fazer para encaminhar aquela pessoa para assistência devida? Às vezes, o fato de ouvi-la, acolhê-la, me fazer presente, sem julgá-la de modo algum, já ajuda a ter um conforto bastante importante. Mas, às vezes, é algo que já está em uma proporção muito grande e eu preciso envolver a família ou as outras pessoas, se eu sou familiar, para que ela também sinta o calor do amor da família, né? Nós somos sua família, a gente quer ver você sair dessa, a gente quer que você reverta essa situação. Muitas vezes também é muito importante envolver a comunidade. Então, assim, envolver vizinhos, as pessoas do mundo do trabalho, as pessoas que têm contato com aquela pessoa. Então, a assistência deve envolver muitas mãos, muitas pessoas, muitos corações, eu acho que passa por aí também. E, como já foi dito, né, a assistência especializada em saúde, em muitos casos, é fundamental. Precisa de assistência psicológica, psiquiatra, às vezes precisa de intervenção medicamentosa, tudo para garantir e proteger a vida e para ter o horizonte maior, que é ter uma vida de qualidade, uma vida ampla e uma vida rica. Acho importante também. Ju, você tem acompanhamento psicológico? Tenho. Eu faço minha terapia online. Dá para facilitar a vida um pouco nessa rotina louca. Minha terapeuta é de Ilhéus. Olha! Adorei um trabalho que eu vi ela fazendo. Conheci, né, pelas redes sociais. Gostei muito do trabalho dela. Faço minha terapia direitinha. E quando foi feriado na quinta-feira, que era bem minha terapia, eu fiquei arrasada. Fiz, meu Deus, caiu logo no dia da minha terapia esse feriado, que droga. Aí eu fiquei mais de uma semana sem encontrar com ela. E é massa a relação que a gente cria de confiança, sabe? Assim, também, eu confio muito nela, eu converso com ela tendo certeza que aquilo não vai sair dali. Porque muita gente tem medo do terapeuta sair contando da vida dela para os outros. Sabe? Isso também precisa acabar, porque a gente precisa confiar na ética profissional, também dos mitos, né? Acerca desse tema. Tem muitos mitos, na verdade. Eu queria até que vocês falassem um pouco dos mitos que são mais recorrentes, porque já que esse é um assunto que tem muitos tabus, as pessoas têm medo, receio de falar sobre, é importante também dizer quais são os mitos acerca dessas questões sobre saúde mental, doutor? Verdade. Em especial sobre o suicídio, há vários mitos que a gente tem tentado desfazer. Não é? Um deles é de quem fala, não faz. Acha que é um discurso vazio e não é. Quem fala, muitas vezes, está pedindo ajuda. Né? Então, nesse sentido, como o André falou, algumas frases podem sair espontaneamente e quem está atento capta e já oferece ajuda. Não é? Um outro mito é que a pessoa que cometeu ou tentou suicídio sempre vai estar sobre esse risco, né, de tentar novamente. Isso não é verdade. Quando a pessoa recebe um tratamento afetivo, principalmente para quando há um transtorno psiquiátrico por trás desse comportamento suicida, o comportamento suicida pode se extinguir. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Né? As pessoas muitas vezes acham que quem tentou e disse que já está bem, pode realmente estar bem e não está. Né? Muitas vezes, algumas pessoas experimentam uma sensação de alívio
no momento que se sentem satisfeitos com a decisão tomada, né? Finalmente encontrei uma saída para o meu sofrimento. A saída seria a morte, né? Então experimentam uma sensação de alívio transitório por ter encontrado uma saída, mesmo que não seja a melhor de todas. Muitas coisas ainda são debatidas a respeito desses mitos, que envolvem principalmente o suicídio, e através dessas conversas, como a que nós estamos tendo no momento, é possível desfazer, né? Então, quem fala, faz, a gente não pode desconsiderar, né? Quem tentou pode tentar novamente, e na maioria das vezes tenta. Dentro dos primeiros 6 dias pode ter uma nova tentativa. E quem está adoecido, tentando suicídio, é possível que com o tratamento correto, nunca mais pense nisso. Não é uma condenação, está sempre sob esse risco de tentar novamente contra a vida. Essas pessoas, elas estão adoecidas, né? E também existe um outro mito que é importante a gente falar aqui, é que a pessoa tomou a decisão de se matar. Ela não tomou, ela não tinha essa liberdade, essa autonomia de tomar essa decisão de uma forma consciente. É uma pessoa completamente com prejuízo de autonomia pela doença, a doença que está decidindo por ela. Então não foi uma decisão dela, ela escolheu isso para ela, não é verdade. É a doença que fez com que ela tomasse esse caminho, né? E no momento que a gente trata a doença, muitas vezes depressão, quase a maioria das vezes, é possível que essa pessoa encontre um outro momento de vida em que isso nunca mais passe pela cabeça. Com certeza, doutor. Olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a prevalência global da ansiedade e depressão aumentou 25% no primeiro ano da pandemia da Covid-19. Já é possível, doutor, mensurar as consequências que o medo e o isolamento durante a pandemia nos trouxe? Sim, até em ordens práticas, o aumento de procura no consultório é uma coisa assim bem gritante, especial em depressão e ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizada, que é essa apreensão constante, né, que pelo menos 6 meses desse tipo de apreensão com temas do cotidiano, bem-estar, futuro, segurança patrimonial, financeira, segurança dos filhos. Esse é um dos fenômenos que mais aumentou durante a pandemia. A gente chama de quarta onda, que esse aumento, né, crescente, que ainda está presente, né, do número de pessoas padecendo de algum sofrimento psíquico. Tanto pessoas que estavam estabilizadas e que agudizaram durante a pior fase da pandemia, quanto novos casos. E não só isso, né? O aumento do consumo de psicofármacos no período da pandemia foi assustador. É uma preocupação de saúde pública, né? A gente sabe que muitas pessoas fazem tratamento psiquiátrico, né? Alguns compartilham as medicações, alguns conseguem as medicações de forma clandestina. Então, o consumo de ansiolíticos, de antidepressivos, né, durante essa fase mais crítica da pandemia, foi assustador. E é uma coisa que a gente deve se preocupar ainda. As consequências do período pior que a gente viveu na pandemia ainda estão acontecendo. Aumento do número de casos de depressão, de ansiedade, de suicídio. Como foi esse período para você, Ju? Você teve um grande boom agora, recentemente, na lista dos famosos. Sim. Eu digo isso porque você saiu, rompeu as barreiras da Bahia e foi para o cenário global, né, do Brasil. Como foi para você esse período pandêmico e, podemos dizer também, pós-pandêmico? Você já tinha nas redes sociais uma assiduidade, já se considerava uma influenciadora digital nesse período? Já trabalhava com as redes sociais, né? E o que aconteceu foi, a pandemia chegou, eu tinha 21 semanas de gravidez. Então eu passei, foi um período muito difícil para todo mundo. Meu sonho de ser mãe era assim, de infância. E eu passei meu primeiro dia das mães grávida sem minha mãe, sem minha avó me ver, sabe? Eu me lembro muito disso, assim, se parar para pensar assim, como foi essa pandemia, eu lembro bem do meu dia das mães, que foi muito sofrido. Então, tipo, a pandemia inteira grávida, eu tive Fael ainda na pandemia, que foi em julho, 1º de julho de 2020. Aquele processo eu precisava de ajuda em casa. Estava só eu e o pai do meu filho. Então, minha mãe fez teste de Covid para ir lá para casa, ficou um mês, afetivo, lógico. Né, minha ex-sogra fez o teste, foi para lá para ficar comigo. Então, não podia ir ninguém para o hospital, todo mundo, elas duas esperaram eu voltar com o Fael para ver. Meu pai viu da porta, porque meu pai estava tendo que fazer algumas coisas na rua, para a gente, inclusive. Então, não entrou, porque ainda tinham todos aqueles medos.
meu pai vendo meu filho assim da porta de casa sem entrar. Nossa, foi muito difícil, foi muito difícil. É aquele negócio de respirar fundo, a resiliência, o cuidado com a saúde mental, para realmente a gente conseguir superar, né? Foi um momento realmente difícil para todo mundo. E a minha gravidez ter chegado junto com a pandemia foi uma coisa assim complicadíssima para mim. Você compartilhou esses episódios nas redes sociais? Todos. Tudo, a minha vivência, tudo que eu vivo, que eu acho importante que as pessoas conheçam, saibam, eu divido, porque serve como inspiração para muita gente, dá força para muita gente, sabe? O que eu passei, muitas mães passaram. Os filhos não pararam de nascer na pandemia. Então, eu dividi com muitas mães a minha vivência em casa. E eu recebia muitas mensagens delas, muito feedback delas, de tipo, obrigada por estar dividindo com a gente. Não é só a gente, sabe, que está passando por isso. Eu busco força na sua forma de ressignificar esse momento, sabe? De ter a resiliência mesmo nesse momento, assim, de enxergar que lá na frente vai ficar tudo bem. É uma fase, tá todo mundo junto nessa, sabe? Contem comigo, eu falava para elas, conversem comigo, contem comigo, eu tô aqui, eu tô disponível. E do jeito que eu apareço arrumada nos eventos, nas coisas, na pandemia eu apareci em casa com meu sutiã de amamentação, com meu filho no peito, sabe? Com o cabelo mal arrumado. E elas, meu Deus, Ju, você é de verdade. Eu sou de verdade, eu tô aqui, o sutiã de amamentação igual a vocês, cheirando a leite, que não tem o que a gente fazer, é isso. É o que a gente pode viver nesse momento, sabe? Então, eu dividi muito esse momento e muitas mães, recebi feedback de muitas mães, mensagem de muitas mães. Eu tenho certeza que se eu ajudei uma, eu já fiquei muito feliz, mas eu tenho certeza que foram inúmeras. O desafio continua, não é, André? Com certeza. Nós estamos ainda colhendo os efeitos da pandemia. E priorizar os cuidados da saúde mental realmente é fundamental. É muito importante a gente ouvir você dizer, né? Eu superei muitas dificuldades, né? E eu publicizei isso. O processo de contribuir para uma cultura de produção de saúde mental envolve isso, sinalizar de que todos passam por momentos difíceis. Todo mundo, por hora, vai ter um sofrimento que pode chegar de uma forma bastante avassaladora, né? Mas muitos conseguem superar. E a gente pode publicizar cada vez mais essas experiências exitosas. Pessoas que, olha, eu tive momentos difíceis, mas eu comecei a fazer uma terapia e aquilo me ajudou. Eu busquei o psiquiatra e aquilo me fez usufruir de uma outra condição de saúde. Eu busquei o SUS e no SUS eu consegui realmente recuperar a minha saúde e eu estou muito melhor. Quando eu penso em Setembro Amarelo, eu penso, é importante dizer, é possível tentar superar, porque milhares de pessoas superam dificuldades, superam os momentos terríveis, difíceis e conseguem restabelecer sua saúde mental. E que nós temos aí os investimentos todos do setor público, no sentido de que toda a população possa ter acesso às condições que são necessárias para que tenham qualidade de vida e que estejam bem. Falamos muito da importância de ter cuidado, mas acho também importante a gente falar dos limites, do excesso de tela, por exemplo. Você tem, Ju, você tem os seus limites, imagino. Quais são? Eu gosto de dividir com as pessoas que eu passo por momentos difíceis também, que eu não estava bem e que agora eu estou aqui bem para falar com vocês. Eu não gosto de expor o meu momento de frustração, de choros, porque isso é uma coisa minha. Eu não preciso tratar dessa forma com eles. Eu posso comunicar e conversar sobre, porque o meu momento eu preciso viver ele. Só que no início eu não entendia que eu podia fazer isso com tranquilidade. Eu sofria por fazer isso, sabe? É uma confusão que a gente tem, assim, do influenciador de ter que dividir tudo, de ter que estar 24 horas filmando, não poder se ausentar 3 horas nas redes sociais, porque vão baixar os números. E aí os trabalhos vão enxergar que o rendimento caiu e não vão fechar os trabalhos. As pessoas estão mais preocupadas com o giro da roda, do trabalho, do job, de estar acontecendo, do que se preocupar com ele mesmo, com a saúde dele. É o like que o doutor Lúcio falou, é o like. Então eu vivi uma fase de tipo, eu não posso me ausentar mais de 2 horas, eu tenho que postar alguma coisa. Eu não estou bem, mas eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vivi isso um tempo,
até o dia que eu entendi, calma, vamos cuidar de você, porque você está preocupada com os outros. Você tem o seu tempo e o seu limite. Foi um trabalho construído, assim, sabe? Claro, minha terapeuta, beijo Mari, te amo. Minha terapeuta comigo sempre. E eu falo para todo mundo, velho, cuidem da saúde mental mesmo, assim, não só eu como influenciadora, mas todo trabalho tem o seu lado, né, que vai pesar para você em algum momento. Olha, gente, estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Roda de Conversa. Se dependesse de mim, eu ficava aqui conversando e aprendendo muito mais, mas a gente tem um tempo. Eu espero, gente, que esse bate-papo ajude de alguma forma e sirva de orientação para você que está aí do outro lado acompanhando mais uma edição do programa Roda de Conversa. Eu quero agradecer imensamente a participação do psicólogo André Bonfim. Obrigada, André, pela sua contribuição e participação aqui no nosso programa. Eu agradeço mais uma vez, né, por ter participado desse momento tão rico aqui, muito importante para a gente que fala em nome da Secretaria do Estado da Bahia, né, conseguir estar nos espaços falando das pessoas que nós estamos à disposição, que o governo tem esse compromisso com a promoção da saúde de sua população. E aprendendo tantas coisas super interessantes, né, com os colegas que atuam nas diversas áreas e sempre valorizando esse esforço da imprensa pela construção do bem-estar coletivo. Parabéns. Quero agradecer também a participação da dançarina, empresária, influenciadora digital e mamãe de Fael, que não pode esquecer. Ju, obrigada pela sua participação, alegria ter você aqui. Muito obrigada, de verdade. Eu vou agradecer sempre vocês levando esse nível de informação para as pessoas, assim, todo mundo que acompanha o trabalho de vocês, assim, acompanha com fervor, assim, porque realmente é muita informação de qualidade e falar de saúde mental vai ser sempre muito importante. Parabéns por terem pegado o tema para ser debatido aqui. Obrigado pelo convite. Foi um prazer dividir ainda mais um pouco da minha vida aqui com vocês, trazendo tantos exemplos, né, para a gente debater. Como é que a gente te acompanha nas redes sociais? Lá no Instagram, Paiva Juliana. Vai ser um prazer, os que estiverem chegando, os seguidores novos, vai ser um prazer receber vocês. E para finalizar, doutor Lúcio Botelho, muito obrigada pela sua participação. Foi uma alegria ter você aqui com a gente, contribuindo para esse assunto que é tão importante. Eu agradeço bastante o convite, me senti muito honrado de participar dessa roda de discussão, né? Realmente é um tema muito relevante, especialmente para a gente poder sensibilizar as pessoas, tornar esse diálogo mais aberto, mais esclarecedor e poder ajudar as pessoas a procurarem ajuda, né? Então é possível mudar a qualidade de vida e buscar alcançar uma saúde mental plena. Então agradeço bastante o convite. Gente, continue com a gente, curta, comente, compartilhe, ative o sininho também para receber as notificações. Lembrando que essas e outras informações você encontra em nosso portal atarde.com.br, também em nosso Instagram, @atardeplay e aqui em nosso canal do YouTube, Atardeplay. Eu sou Laís Rocha e até o próximo Roda de Conversa. Espero que esse bate-papo ajude de alguma forma e sirva de orientação para quem nos acompanha. É preciso superar o medo e a vergonha de falarmos sobre as nossas questões subjetivas. Além de urgente, é necessário darmos importância à nossa saúde mental. Eu sou Laís Rocha e até o próximo Roda de Conversa.